Salve, meus queridos! Finalmente vamos fazer a nossa aula, nossa introdução aos efeitos, né, que o 3D Max possui, que a gente chama de Mass Effects, que envolve água, fumaça, fogo e tudo mais que a gente puder fazer, tá bom? Para a gente dar início a essa nova parte do Max, eu decidi fazer essa simulação de água em deslocamento com objeto. Vocês podem notar que é uma superfície com uma malha, com uma estrutura bem complexa, para dizer a verdade, mas ela reage conforme o objeto vai se deslocando e vai gerando esse efeito de água mesmo, tá vendo? Bem real e bem bonito, né? É muito bonito de ver, cara, realmente. Não tem nada demais aí em termos de material e de iluminação, nada do que a gente já não tenha visto. Então vamos nessa. Beleza, o que eu basicamente comecei aqui foi criando a forma, né, o objeto. Vocês podem notar que eu fiz um retângulo dentro de outro e um arquivo do bot. O retângulo está com as especificações de polegadas, tá? Se vocês notarem aqui, está com 145, beleza? E o importante, tem 100 linhas de segmento. Eu acho que isso é a parte mais importante, tá? Além disso, eu também tenho um bot e eu criei um outro objeto que é meio que uma caixa, que um container com o Editable Poly, tá? Que não tem nada demais, a gente fez uma box, fiz uma extrusão para comportar. Pensa nisso aqui como uma piscina. Isso aqui basicamente é o cenário de uma piscina. Esse bot eu peguei de um site pronto, o TF3DM. Vocês podem ver que ele é bem low poly, mas ele vai cumprir para o que eu preciso mostrar para vocês. Bacana? O mais importante é essa linha, esse objeto, esse plano. Isso aqui é um plane, tá? Tá super segmentado. Eu sei que isso vai pesar um pouco no computador, mas acontece. Posteriormente eu pego uma linha e eu vou criar o caminho que eu vou fazer a transição do bot, o caminho pelo qual o bot vai percorrendo, tá? Isso eu faço da seguinte maneira: eu pego uma line e eu vou criando um path, vou criando um caminho por onde eu vou andando, por onde eu vou fazendo, tá? É bem legal isso também, porque dá flexibilidade para a gente produzir. E outra, né? A gente já viu o quão poderoso é o Motion Path, tá? Beleza? Aperto edito um pouco a curvatura desse caminho para que ele fique um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico, tá? Para que fique mais natural também. Resumindo, um plano com bastante subdivisão, um elemento que vai fazer contorno com a água, uma caixa onde essa água vai se comportar, e agora é fazer uma line para orientar esse caminho. Isso a gente já fez na aula de animação com Motion Paths, com Path Constraint, tá? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, terminar essa suavidade aqui das linhas. Bacana. É interessante que o caminho fique o mais maleável possível, né? Beleza? Beleza. Só que nota que essa linha está lá embaixo, né? Eu preciso trazê-la para frente. Ela está lá no fundo, está no fundo da água. Tá vendo? Ó? Ela ficou lá embaixo. Eu subo ela. Não importa muito isso agora. Posteriormente eu posso recolocar a posição, mas é importante que vocês entendam para ver o que eu estou fazendo agora. É importante, tá bom? E aí vamos fazer a animação do Path Constraint. Então agora vamos lá fazer nossa animação. Vou pegar meu bot, vou ali em Motion, Position, né? Posição XYZ. Eu acho que vocês já viram isso, eu já mostrei em outras aulas. Ó. Eu venho aqui, Assign Controller, tá? Position XYZ. Vou anexar o objeto, tá? Pegando aqui, ó, clicando no Assign Controller. E eu vou escolher o parâmetro de Path Constraint, tá? Dou OK. Beleza. Aqui embaixo eu adiciono um caminho. Eu estou fazendo isso com um bot, tá? E eu clico na linha. Perfeito. Minha animação já está criada, tá? Eu já tenho a quantidade de posição que eu quero. Vocês vão notar que posteriormente eu vou aumentar essa animação, tá? E aqui é legal colocar o Follow, porque notem, o objeto estava inclinado. Ó. Eu coloco em Follow e eu ligo a ferramenta de rotação. Eu também vou colocar em Bank, eu não tinha mostrado isso para vocês, mas já vou mostrar. Tá vendo aqui, ó, ele está fazendo um Path Constraint funcional, mas está um pouco torto. Então eu vou colocar ele na posição que eu quero, para ele seguir essa trajetória, tá?
uma ligeira rotacionada e notem que agora ele orienta-se pelo caminho. Lembra que depois que você quiser fazer animações maiores ou menores, você vai nas configurações, altera a duração e você tem controle disso. Só que essa animação tende a ser um pouco dura, um pouco reta demais, né? E isso não é interessante porque a gente vai fazer. E agora eu pego o bote e a linha e desço um pouco para que a base desse bote encontre-se com a água, porque senão o nosso efeito não vai funcionar e nada do que a gente está fazendo aqui vai funcionar, tá? É interessante que esse objeto tenha contato, não tanto, tá? Que ele tenha contato com a água. Nota que está um pouquinho ali pegando a parte de cima, ele é um bote ligeiramente inclinado. A gente resolve isso ligando a ferramenta de rotação e dando uma ligeira rotacionada nele para distribuir o posicionamento, beleza? Eu já tenho meu Path Constraint funcional, só que nota que ele vai ficar com uma animação um pouco dura, um pouco reta, seguindo uma trajetória não muito verdadeira para a água, né? A água natural que uma lancha ou um barco, quanto menor o barco for, mais ele oscila na água. Quanto maior ele for, menos ele oscila. Isso é estabilidade, né? Como eu tenho um bote, então eu preciso fazer com que essa animação fique mais um pouquinho mais verdadeira. Então eu pego aqui, eu vou em Bank. Nota que eu estou com o meu follow ligado. Lembrando que eu estou na animação de motion, tá? E eu vou ligar o Bank. O Bank vai fazer com que ele oscile. Aqui foi demais, tá? Oscilou demais. Eu não quero essa... Meu Deus, oscilou mesmo, hein? Eu não quero que ele oscile assim tanto, né? Senão os passageiros vão morrer afogados. Então eu vou diminuir aqui a quantidade de Amalfi, tá? Eu acho que para esse caso, 0,15 ou 0,015 fica interessante, tá demais ainda, tá? Perfeito. 0,15, tá? Vamos ver, vamos comparar, né? Ver como é que tá o comportamento dele. Perfeito, perfeito, tá? Então eu já tenho uma condução, um movimento. E agora a gente já pode avançar para a próxima parte, que é literalmente criar a água, que é onde nossos computadores pedem arrego, pedem para sair. Vamos nessa. Então aqui eu já tenho minha animação do Path Constraint. Eu vou clicar aqui no plane, na água, e eu vou procurar um modificador chamado de Flex. O nome dele é Flex, letra F, Flex. O Flex ele é responsável por transformar essa superfície em ondulações. Nota que no padrão dele a gente tem alguns parâmetros. São bastante parâmetros, para dizer a verdade. Eu tenho a quantidade, eu tenho a força dessa quantidade, e eu tenho o sway, que seria uma distribuição de força, tá? Ele está trabalhando com um modo de Euler, tá? Embora eu tenha outros dois, que é o Midpoint e o Range Cura 4, beleza? A gente vai ver em outras aulas. 5 samples. Essa parte, eu primeiro preciso definir outros parâmetros, que é força, tal, defletores, tá? E eu vou colocar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de suavidade também. Mas antes disso, eu preciso também entender que o Flex vai flexibilizar a superfície, por isso que ele tem esse nome. Então, depois que eu fizer as configurações, os parâmetros, eu vou poder criar isso aqui, tá? Então, eu já fiz uma animação, já coloquei o parâmetro, agora eu vou colocar os valores, tá? Aqui eu vou colocar o Flex em 2, quantidade 2. A força 0,05, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. E o sway também, ou seja, eu não quero tão intenso na quantidade, e sim na intensidade, tá bom? E aqui embaixo é a hora em que eu vou mudar, o stretch, o quanto que isso dilata, aí realmente precisa mudar. Eu vou deixar isso em 10, tá? Em 10. E o stiffness, a distribuição disso, 3,5, eu acho que é suficiente. Rafael, de onde que você está tirando esses valores? Então, eu estou tirando esses valores do site da própria Autodesk. Autodesk tem alguns exemplos que falam disso, e são bem interessantes, para dizer a verdade, tá? E isso me ajuda bastante a criar. Com isso, eu já posso para a próxima parte, que é criar um defletor, tá? Na parte de defletor, eu primeiro preciso criar um defletor para fazer com que esse bote desloque essa superfície. E notem que o Flex vai pedir isso. Você pode agregar nele um defletor. Aonde eu crio o defletor? Nós vamos usar pela primeira vez os Space Warps, que são os dilatadores de espaço.
tá? Tem um monte aqui, tem forças, tem fluidos, defletores. Hoje eu vou ficar em defletores. E eu vou usar o segundo, que é o Omniflect. Eu vou desenhar ele do lado de fora. Opa, meu mouse soltou. Não se preocupe porque ele não é visível no render, tá? E você também pode ocultar ele na parte de Toggle Layer Explorer, ou seja, você pode ocultar ele como camada, tá bom? Eu clico nele para selecionar. No painel de Modify, eu vou pegar o objeto que eu quero atribuir isso, tá vendo? Ó? Então aqui no Pick Object eu venho e escolho o nosso querido bot. Perfeito. Já está funcionando. Não vai deslocar ainda a água, mas já está funcionando. Agora vamos para a animação propriamente dita da água. Eu volto no Plane, tá? Já vou dar uma renomeada para me facilitar na hora da edição, na hora das camadas. É super importante que vocês sempre façam isso, tá? Sempre façam isso para não dar chabu, dar nome para tudo, para na hora que vocês estiverem produzindo não embolar, não ter muita informação. Aqui eu vou agora, ó, na parte de defletores, adicionar o defletor. Eu clico e ele é agregado ali, o Omniflect. Eu já sei que ele está agregado ao bot, então eu já sei disso. Aqui em Vertex Weights eu vou colocar 0,1, tá? Só para ter uma distribuição. E finalmente eu vou apertar Create Sample Soft Body. É agora que nosso computador já começa a dar uma pesada no gráfico. Ele vai calcular. E quando ele acabar, a gente tecnicamente vai conseguir ver os frames. Eu não aconselho a dar play nesse momento. Eu aconselho vocês a passarem frame a frame. Para começar, nota que ele está fazendo já, ó, é bem grosseiro por enquanto, depois vai melhorar isso. E nós já temos o efeito. É muito legal, gente. Olha o que ele está fazendo. Tá bem exagerado no começo, mas depois a gente pode calibrar isso. Ele está deslocando o shape como se fosse uma água. Ele fez com que uma massa sólida de 3D com arames, que é o seu wire, fosse deslocada quando o objeto passa. E essa aula eu vou fazer em duas partes. Provavelmente na próxima aula a gente vai trabalhar com as partículas, para daquela simulação de que tem espuma quando esse jet ski, esse bote está se deslocando, porque é um barquinho a motor, né? Nada iria se deslocar tão rápido assim, tá bom? Nota que aqui, ó, apertei F4 para vocês olharem a estrutura da malha. Ele realmente transformou malha sólida em malha maleável, em malha flexível. É por isso que ele leva esse nome e eu acho isso aqui simplesmente incrível, tá? Com poucos recursos você já consegue ter uma simulação de água. Tá um pouco solto ainda, depois vai melhorar, mas a gente já consegue ver isso. Muito maneiro, né? Muito demais. É um pouco natural que isso fique extremamente pesado. Então nós vamos colocar outro recurso, tá? Que é o Point Cache. Nós vamos fazer com que ele leia toda essa informação e grave na memória interna do software. O software vai ter uma memória de armazenamento dessas informações. Eu vou carregar um arquivo XML. Esse arquivo é distribuído pela própria Autodesk, tá? Depois eu vou compartilhar ele com vocês também na aula, que é o Wakes, que é o arquivo XML responsável pela oscilação de água, tá bom? Isso é para fazer com que o nosso modificador Flex não trave o nosso computador, tá? Então nós vamos dar uma enganada nele. Eu clico OK, sim. E aí eu verifico os frames, por enquanto está com 100, depois eu vou colocar mais, e de 0 a 100, que é a duração, e eu aperto em gravar. Geralmente nesse momento dá uma travadinha, é normal, mas quando ele acabar, ele vai mostrar para vocês a quantidade de quadros ali que foram gravados. Viu como é que dá uma travadinha? Normal, mas ele vai sair dessa, tá? Eu espero que sim. Pronto, saiu, tá? Funcionou, tá gravando ainda, estou aqui com vocês. Tá? Então, ó, eu noto o seguinte, eu vou desligar o Flex. O Flex só foi uma criação. Ele não vai ficar fixo ainda. E eu venho aqui embaixo e desabilito. Porque a ideia é que o Cache faça isso. Olha como é que é mais fluida a animação.
Esse errinho que deu no final é normal, tá? Ali eu tenho que remover o último framezinho, é normal. Tá muito rápido ainda, tá com 100 frames. Eu vou dar uma desacelerada nisso para ficar mais duradouro o nosso trabalho, o nosso projeto. Mas já tá funcionando, ó. É muito fluido, cara, é muito sinistro. Como eu coloquei uma força 10 e o stiffness de 3,5, tá exagerado, tá? Tá exagerado. Isso é porque é um jet ski passando muito rápido. Mas se fosse uma coisa mais lentinha, era só botar velocidades mais lentas. Você pode reconfigurar isso à medida que você for criando, tá bom? Então não fica preocupado se o seu ficou muito rápido. Se desloca muita água, entendeu? Se tira a água do seu quadradinho. Não tem problema nenhum. É super normal. Tá? Vamos criar algumas coisinhas aqui agora. Beleza? Eu aumentei aqui a timeline, ó, vocês podem notar que agora ela tem 250 de duração. Eu vou dar um playzinho para vocês olharem. Ficou naturalmente mais lento. Logo ficou até mais interessante para distribuir a água, né? Quando ela se agita demais, ela tende a se espalhar e até estragar o que a gente está fazendo. Não é muito interessante para o nosso exemplo aqui, tá? Eu quero que vocês vejam esse vídeo quantas vezes for necessário, porque eu estou fazendo aqui ele em forma mais acelerada, não tem problema, tá? Interessante de falar que eu também preciso mudar o tempo do defletor, tá? Senão minha animação para pela metade. Para eu continuar influenciando a forma, eu preciso que o defletor, no caso esse Omniflect, também seja. E aí eu refiz essa base aqui de dados, de quadros, para que ele ficasse com 250 quadros. Eu vim no Flex, mudei com as configurações, fui no Point Cache e refiz o Point Cache para que isso aqui ficasse funcionando, tá bom? Mas funciona de boa, não tem problema nenhum não. Beleza? Então com isso eu já tenho bastante coisa, tá? Galera, então agora eu vou começar a preparar o assunto da próxima aula, tá? Que é a preparação do recurso das partículas, tá bom? Então eu vou criar algo dentro desse bot que faça com que isso funcione como um emissor. Então para isso eu vou fazer o seguinte, ele é um grupo, tá? Eu vou entrar dentro desse grupo, beleza? Abrir aqui o nosso querido grupo, abrir. Essa base do Editable Poly aqui da face, eu vou pegar esses dois. Vou mudar aqui a minha visão do eixo para local normal. E eu vou puxar com Shift. Tá? É dali que vai sair as partículas. E eu coloco um clone para o objeto. Vou renomear como emissor. Não tem problema. Tá? Tu pode dar o nome que você quiser. Show. Ok. Bacana, já está aqui. Não tem muita importância do jeito que vai ficar. Só que eu preciso que ele não seja visível na exportação. Eu não quero que ele seja visível no render. Deixa eu linkar ele primeiro. Bacana, fez o link. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui com o botão direito. Tá? O botãozinho direito em cima dele. Propriedade do objeto. E eu vou desligar que ele tenha sombra, Cast Shadows e Receive Shadows. E que ele seja renderizável. Então agora esse objeto só funciona aqui. Nós não veremos essa parte do bot na hora do render. Fechei o meu grupo. Beleza? E eu já tenho a base que vai emitir as primeiras partículas. E eu vou mostrar aqui hoje também. Na próxima aula a gente amadurece isso. Mas eu vou mostrar aqui. Tá? Então eu já tenho ali dentro da minha cena. Ele já está andando junto, né? Já está agrupado. Faz parte do meu objeto. Fiz um link. Vou isolar ele aqui. E eu vou aqui na parte de criação. E eu vou nessa partezinha aqui, ó, de Particle Systems PF Source. Eu clico e arrasto. Tá? Wzinho para subir um pouquinho. Não importa, porque também não aparece no render. Tá vendo? Não é visível. Vamos no menu de modificar. E eu vou clicar nele aqui. E eu vou em Particle View. Essa tela vocês nunca tinham visto no 3D Max. Ela é realmente diferente, tá? Além de display, você pode colocar as outras duas opções para ter a lista de todos os elementos que você pode criar para emissão de partículas. Eu deletei ali, né, o Position. E eu vou colocar o outro. Vou colocar o Position Object. É um outro tipo de Position. É a posição do emissor de partícula. Eu vou ali em Add, tá vendo, ó? Objetos de emissão, adicionar.
e eu clico naquele objeto que a gente criou. E dali já funciona, ó. Já sai partículazinhas dele. Claro que tem bastante configuração ainda, mas já funciona, tá bom? Aí, ó, aqui no emissor, eu vou diminuir um pouco essa quantidade, tá? Tem muita coisa acontecendo. Vou colocar um valor um pouquinho menor, tá vendo? Para ele emitir menos partículas, tá? Isso seria a espuma que acontece com a água quando você tá com jet ski ou com um barco muito rápido. Já está funcionando, mas nota que ele está para baixo. As partículas estão sendo emitidas para baixo, tá? Tá vendo, ó? Não é bem isso que eu queria aqui, tá bom? Então vamos fazer mais uma configuração, tá? Aqui na velocidade eu vou deletar a velocidade e eu vou vir aqui e jogar esse aqui, ó. Velocidade para superfície. Opa, aqui, Speed by Surface. Também vou adicionar e vou clicar aqui. Show? E eu vou mudar a quantidade de segundos para ficar um pouquinho mais lento e ficar mais disperso também. Olha só. Tá igual uma estrela, né? Partículazinhas de estrela. Mas calma que a gente vai fazer muita coisa ainda na próxima aula para fazer isso. É só para dar um gostinho. Vou mudar mais uma coisa, tá? Lembra aqui que eu estou no Speed by Surface, só que ele não está no lugar certo não. Ele tem que estar embaixo de rotação, para ele não voar muito. E eu vou diminuir isso aqui também. Colocar em um valor menor, tá? Show de bola. Mais um play. Bem mais legal. Show? Vou concluir aqui, tá? A gente já tem a nossa água, já tem o nosso objeto. Então a gente vai se ver na próxima aula com a conclusão disso aqui, que eu vou fazer realmente esse objeto lançar partículas, emitir partículas, tá? E é isso. Desculpa pela demora, desculpa pelo tempo que isso levou. Realmente eu tive que fazer com esse estilo meio que de tutorial, porque eu fiz em casa, gravei em casa, e aqui na Gracon eu estou produzindo a parte da edição mesmo e narrando, tá? Eu estou fazendo uma narrativa em cima do que eu produzi lá. Show? Na próxima aula eu vou abordar sobre a emissão de partículas. Espero que você tenha gostado, hein? A gente se vê na próxima aula. Valeu e fui!